Então vamos lá. Qual é o conceito principal do gerenciamento de dados? Então, há um conceito que diz é, o gerenciamento de dados nada mais é do que todo o processo, desde a coleta até o uso dos dados. Então, como eu coleto, por que eu coleto, aonde eu coleto, a forma que eu coleto, o meio de transporte e assim por diante. Por que eu estou coletando aquilo, de quanto e quanto tempo, qual a importância, qual a relevância, quais as perguntas que eu estou respondendo ao negócio ao coletar aquele log, né, aquele tipo de dado. Isso é importante para a empresa? Eu estou trazendo alguma visibilidade efetiva para a companhia utilizando esse tipo de coisa e assim por diante. Tá? Armazenamento, como que eu armazeno? Por que eu armazeno? Período, retenção, é importante armazenar no formato que o log vem ou eu preciso fazer transformação? Como que eu organizo isso? E aí é exatamente onde a gente vai discutir muito a questão da organização. Por que eu vou organizar desta forma e não de outra? Qual é a melhor forma? Ou quais são formas que eu posso utilizar para que eu tenha uma organização efetiva dentro desse plano? E assim, e depois disso como eu uso. A partir do momento que eu fiz toda essa cadeia, né? Desde o início lá, de fazer a minha análise de requisito, definir qual é o meu processo de coleta, até isso estar pronto e eu fazer o uso, como eu vou usar? Quem vai usar? Quando vai usar? Por que vai usar? O que é, a, quem for usar, né, que é a minha audiência, o que a minha audiência está ganhando com aquilo? Por que aquilo é importante? E assim por diante. Tá? Isso são coisas que a gente passa a gente tem algumas discussões diárias com clientes internas, porque isso são questões que são complexas da gente discutir. Porque você tem uma visão no começo e você pode ter outra no meio do projeto e no final dele, tá? Ou próximo da entrega. Tá? Então é extremamente importante que se tenha uma estratégia bem definida para que a gente possa fazer essa gestão de maneira eficaz. Existe o Golden Ticket, né? Não. Existem maneiras de você chegar o mais próximo da eficiência que você espera quando você fez a contratação de uma plataforma como Splunk. Seja ela em cloud, seja ela on-prime, seja ela híbrida, da forma como for. Tá? E é, a escolha de modelos, né, de dados, ela vai te ajudar a fazer a você ter uma trilha que vai ter um certo sucesso, ou você vai ter que ficar replanejando durante aquele período que você está fazendo a implementação. Tá? Por que isso é importante? O nosso atendimento ao cliente e toda a conformidade regulatória que existe tanto no Brasil, na América Latina, no planeta como um todo, a gente consegue alcançar. Então, se a gente já tiver isso em mente desde o início do projeto, isso fica prático para que a gente possa ter esses milestones durante o projeto e a gente possa fazer a implementação de maneira correta. Puxa, mas eu já fiz a implementação. Então, caso a implementação já esteja feita, o que a gente poderia fazer são processos de melhoria para que a gente alcance uma maturidade melhor dentro ali da implementação da gestão de dados do Splunk. Tá? A gente usando ali, como eu falei, seja ela on-premise ou seja ela em cloud. Tá? Você tem as duas opções e em ambos os casos a gente pode utilizar essa gestão. Tá? Então, mas eu estou usando Splunk Cloud. Pode. Mas eu estou utilizando Splunk Enterprise. Pode. Eu estou utilizando Splunk em modelo híbrido. Pode também. Não há uma ressalva quanto a isso. Porque aqui basicamente são o quê? Processos. Tá? E aí eu trago essa nuvem de conceitos aqui, porque basicamente toda essa questão de gerenciamento, né, do modelo de dados, do ciclo de vida dos dados, ela passa por 6 camadas. Então, eu estar aderente a um tipo de modelagem que eu vou utilizar, se é uma modelagem que eu vou ter que fazer um processamento prévio, que seria, por exemplo, aqui trazendo dois cenários, né? Eu vou estar utilizando modelagem tradicional, vou estar coletando log de bases de dados relacionais, como SQL, Microsoft SQL e assim por diante, ou eu vou estar utilizando modelos não SQL ou NoSQL, que seriam, por exemplo, o modelo do Splunk.
Qual é o melhor para o meu cenário? Aqui, de novo, definido em tempo de projeto. Qual a qualidade do dado que eu estou obtendo? Não adianta nada eu coletar todos os logs da empresa, todos os logs dos parceiros que às vezes têm algum tipo de interação com a empresa e esse log ele ser pobre, né? Ele não tem informação, ele ser uma linha que só tem uma linha de log, por exemplo, que só tem uma data e hora e uma informação solta. Então isso é dado. Dado não, sem contextualização não me traz informação. Eu não consigo ter insight sobre isso. Tá? Então é extremamente importante entender qual é a qualidade do log que eu estou trazendo para o Splunk. Tá? Muito importante discutir isso com os stakeholders, né? Então, com quem solicitou o projeto ali. Tá? Toda a parte de segurança dos dados, se eu vou encriptar o caminho, né? Então, desde a fonte de dados até o Splunk, se isso vai ser, se vai ter uma camada de segurança, ou eu vou estar mandando, por exemplo, em syslog, se eu vou estar usando um add-on do Splunk para fazer essa coleta, se eu vou estar usando o Universal Forwarder e assim por diante. Tá? Ah, mas o Splunk faz isso? O Splunk faz. Esse log, quando ele está em REST, né, o famoso repouso, esse log ele fica, esse dado ele fica encriptado. Ah, mas eu queria que esse log ele já trafegasse de maneira encriptada. Isso é possível, tá? Se utilizando o Universal Forwarder, é possível fazer, permitir que esse caminho ele esteja encriptado. Compliance relacionado aos dados. Então, eu preciso estar em conformidade com lei, com certas regulamentações brasileiras e, dependendo do caso, internacionais. E no Brasil, no caso de LGPD, Marco Civil da Internet e outras. Tá? Se a gente falar dos Estados Unidos, você tem, então, não só no país, mas você tem regionais. Europa, mesma coisa. E assim por diante. O outro ponto é como eu faço toda essa governança, né? Então, vocês percebem que existem diversas áreas e camadas que a gente vai precisar atuar e tudo isso precisa meio que ter uma certa amarração, né? Então, o tipo de modelagem de dados que eu vou aplicar ao que chegar no Splunk, ele precisa ter qualidade para que eu possa saber qual é o tipo de segurança que eu vou aplicar, porque eu preciso saber a qual tipo de norma regulamentória que eu estou atingindo, por exemplo. Tá? E eu coloco Data Education, né, toda a parte de educação, em amarelo, porque a Splunk fornece material para que a gente tenha acesso a isso. Então eu deixo, o material vai ser disponível para vocês, tá? No final da nossa live. Então a Splunk tem um material gratuito. Vocês podem entrar no site, né, nesse link da própria Splunk e façam o download desse material. É um guide muito interessante, pouco mais de 50 páginas, que explica por que é importante, o que você poderia fazer. E aqui são todas sugestões, tá? Nada aqui está escrito que você é obrigado a fazer. Todas são sugestões que vão te guiar e trilhar aí o seu projeto, a sua implementação, as suas melhorias na plataforma, vão te guiar de uma maneira um pouco mais tranquila. Tá? Então, qual que é o grande ponto? E eu acho que é onde a gente tem que atuar bastante. Todo mundo que trabalha com Splunk ou que está enveredando trabalhar com Splunk. Por que Data Education, né, toda a parte de educação, ela é importante? Porque a gente começa a produzir a cultura orientada a dados. Então eu tenho uma organização que sabe que o dado que tem que ser armazenado, ele é um dado que tem importância, ele é um dado que tem relevância. E eu estou armazenando aquele dado porque a área X precisa daquele dado para estar em conformidade com a norma tal. Eu vou tirar estes insights desses dados e assim por diante. Então, é extremamente importante que exista uma cultura de dados dentro da empresa exatamente para isso, tá? Para que a gente possa utilizar a plataforma do melhor cenário possível, tá bom?